Hello, how are you? Como você passou depois da última vez que a gente se falou? Espero que muito bem. Te agradecer imensamente pelos comentários. Recebi tanto comentário do pessoal falando de onde que eles são, alguns são da minha região. Foi uma delícia o bate-papo. Muito, muito obrigado para quem comentou. Para quem não sabe o que a gente está falando, certo? Nós estamos fazendo essa série de vídeos. Se você quer aprender inglês, assistindo seus filmes favoritos, suas séries favoritas, tá no lugar certo. E a gente já começou essa conversa com o primeiro vídeo, ele tá aqui em cima, do lado aqui. Eu sugiro que você vá assistir ele primeiro. A gente conversou um pouco sobre o que é relevante, entendeu? Você entender sobre você, para você poder estar fazendo esse processo de aprender inglês. Esse processo não é só para a pessoa que tem certa idade, a pessoa que mora em tal lugar. É para todo mundo. Todo mundo que está assistindo aí tem condição, capacidade cognitiva. Se você está me ouvindo, você consegue me entender, consegue assistir isso, então você também pode aprender com filmes e séries. Eu estou aqui para te explicar. Então, o primeiro vídeo foi para quem quiser treinar com filme. Eu dei umas ferramentas para você poder começar a praticar com os filmes, certo? Com o que você já tem, sem você ter que tirar horas do seu dia para você poder estar estudando inglês. E depois de um tempo você poder ver os resultados. Teve gente que nos comentários me perguntou, Marcelo, e se eu fizer toda semana isso? Pode? Pode. Só não sugiro fazer todos os dias, certo? Porque a gente precisa de um tempo do cérebro descansar. Eu estudo aqui psicologia e neurociência. E realmente, se você fizer todos os dias, você vai cansar ele, né? Nas aulas particulares que eu dou, eu tenho uma aluna que fala que o inglês dela é terrível de noite. Por quê? Porque até você ter ele no fluente, no automático, ele toma um pouco de energia do seu corpo. E a sua mente, ela usa, o seu cérebro usa 20% da energia total que o seu corpo usa. Então é bastante energia, só esse pedacinho aqui, ó, 20% e o resto todo. Então, pode fazer sim, pode assistir o seu filme favorito, pode fazer ele, por exemplo, em 3 vezes ou 4 vezes, uma vez em português, uma vez em inglês com áudio em inglês, uma vez só áudio em inglês sem legenda. Então, você pode fazer 3 dias e pode começar de novo. Eu sugiro que dê um dia de break, começa de novo a fazer essa. E aí você vai notando a diferença, porque eu não sei você, mas eu não sei quanto tempo você tem no seu dia para você fazer isso. Se é algo que você já faz normalmente, se você já tira, sei lá, essa 1 ou 2 horas para assistir seus filmes favoritos todos os dias, então não vai te tirar nenhum tempo, mas se é algo que você nunca fez, eu sugiro que comece devagar, entendeu? Uma vez na semana você faz isso, depois na outra semana, porque isso vai acabar te consumindo um tempo que você não tem. E isso é uma coisa que eu sei sobre os seres humanos, né? E nós todos somos um pouquinho iguais. É que se a gente forçar as coisas, se fizer com muita força no começo, o cérebro não gosta de mudança, ele vai te barrar, ele vai te achar várias razões para você não fazer isso. Então a gente começa aos poucos, por isso que eu sugeri. Hoje faz isso, amanhã aquilo, ok? Então estamos combinados. Se você não me conhece, meu nome é Marcela Santos. Sugiro que assista o primeiro vídeo, tá? Porque a gente vai dar continuidade numa história e você não vai entender a metade da história. Enfim, se você ficou, eu imagino que você já assistiu o primeiro vídeo, que você conhece a história. E onde que a gente vai começar hoje? Então, eu lembro que eu tinha te falado que eu terminei, né, a escola na Uptime Consultants, e acredito, eu falei inglês depois daquele 1 ano. Mas eu quero voltar naquele 1 ano para falar um detalhe. E até desse detalhe eu quero que vocês pensem, porque ele vai ser importante quando a gente for conversar das séries mais para frente, certo? Você acha que você precisa saber tudo do inglês para você poder falar? Sim ou não? Botãozinho de comentário abaixo, abre ali a janela e vai me colocando lá. Sim? Não? Yes? No? Maybe? E você tem alguma crença em relação ao inglês? O que é crença? Histórias que você acredita ser verdade, que não são. Essa é uma crença, é uma coisa que você acredita. Então, por exemplo, uma crença, vou dar um exemplo. Eu sou burro. É uma coisa que eu acredito. É verdade? Não. Certo? Todos nós temos níveis de cognição diferentes. O que é cognição? Que eles chamam de inteligência. Tem gente que consegue processar melhor a informação de um jeito, tem gente que processa de outro jeito. Essa pessoa é burra ou a outra? Não. Então, esse fato, essa crença, essa ideia, né, essa história de que a gente é burro, não é verdade. E eu achei isso por muito tempo, porque, como eu contei na história anterior, né, do vídeo anterior, eu tentei fazer inglês em várias escolas, não consegui. Até o dia que eu achei uma que era legal comigo, que eu aprendi 1 ano e saí falando. Aquilo me provou que eu não era burra, porque até então eu achava que eu era. Então, se você tá aí, já tentou vários métodos, não conseguiu, respira, fica aí comigo. Você não é burro, não tem nada a ver com isso. Você não precisa saber o inglês perfeito para você poder entender, para você poder fazer isso aqui, esse trabalho que a gente está fazendo aqui. E até os outros trabalhos que eu faço. Eu não sabia todo o inglês, e eu vou contar para vocês como que fez isso até no próximo vídeo. E eu fiz várias coisas sem ter 100% dele.
E eu vou te explicar como que eu tive essa confiança de poder estar falando mesmo sem falar perfeito. Então vamos lá. 2 meses que eu estava fazendo o curso de inglês na Uptime Consultants. Eu lá feliz, eu trabalhava numa loja de lingerie em Poços de Caldas, quem me conhece daí já sabe onde eu trabalhava. E eu estava lá, trabalhava na área administrativa, eu e a gerente aqui, a gente no papapá, fazendo cobranças, payroll, né? Como é que é payroll em português? Ajuda aí. Quem souber, coloca nos comentários. Quando a gente paga o pessoal no fim do mês. Olerite. Isso, muito bom. Thank you very much. Olerite. Fazer olerite pro pessoal, tava eu lá. Do nada vai minha vendedora correndo, Marcela, me ajuda, que tem uma moça falando inglês, o que eu faço? Eu tava fazendo 2 meses de aula. Eu tinha tido 6, 7 aulas, vamos colocar aí. Por aí. Eu olhei para ela como quem? Né? Ela falou, você é a única que faz inglês aqui. Que às vezes acontece, o pessoal acha que a gente tá fazendo inglês. Eu falei 3, 4 aulas, já tá achando que a gente tá falando Michael Batman. Não é o caso. Ok. O que eu fiz? Lembrem sempre a outra história. O que você faz com as coisas que acontecem com você é mais importante do que as coisas que acontecem. Respirei fundo, falei, ok, vamos ver o que acontece. O máximo que acontece é não entender nada e a mulher ficar frustrada e ir embora. Falei, isso já pode acontecer mesmo se eu não for lá, então eu vou. O que eu fiz? Botei a minha melhor poker face. Eu fiz teatro quando eu era pequena. Obrigada, mãe, por ter me colocado lá na aula de teatro. Fiz o melhor pose que eu podia ali na frente da moça. Falei, o que eu sei de inglês? Até nesse ponto, nas aulas de inglês, eu só tinha aprendido o Hi, how are you? What's your name? Where are you from? E umas palavrinhas aqui e ali. Ok, é o que eu sei, é o que eu vou usar. Cheguei pra moça e falei, Hi, how are you? Ela, I'm good, and you? Good. Mais ou menos isso, tá, gente? Não sei a história perfeita, fazem 10 anos, 12 anos, é bastante tempo. Perguntei pra ela, what's your name? Que eu vou conversar com a pessoa, eu preciso saber o nome dela. Falou o nome dela lá, eu bacana. Oh, where are you from? Ela, Canada. Eu, cool. Então, ela é do Canadá. O que eu perguntei pra ela? Outra clichê? How can I help? Como eu posso te ajudar? Ela falou, biquíni. Eu, biquíni. Ok, bacana. Tava com a vendedora aqui, eu falei, ajuda aí, porque eu sou do financeiro, não sei nem onde tá as coisas aqui. Ela me ajudou, mostramos lá os biquínis pra ela, eu perguntei pra ela, small, medium or big? Todo mundo aí sabe que é small, medium, big. Ela falou, medium. I'm like, ok. Fui lá, falei pra vendedora, fui lá, pegou os medium, tudo. Ela escolheu a cor, certo? Ela falou green. Eu lembro que ela tava experimentando um green. Eu, ok, pegou o green e foi lá experimentar. Terminou de experimentar, ela gostou, né, do biquíni, bacana, legal. Aí o que eu virei pra ela e falei? Falei, ok, ela já escolheu, o que a gente faz agora? Ela tem que pagar, né? Aí eu falei, pay with card or pay with cash? Ela, pay with card. Eu, ok. Peguei o cartão, passei na maquininha. Empacotei os negócios dela. Falei, thank you. Ela, thank you very much. E foi. Nesse momento, tipo, é como se tivesse realmente o céu aberto. Pode imaginar. E eu falei, eu sei falar inglês. Pois é, você deve estar imaginando. Ela sabe falar 4 frases. Não é o 4 frases. É a parte de que eu falei com alguém que não é brasileiro, que não pode nem me pegar no pé. Que às vezes a gente fala, professor, falar que você fala bonitinho e tal. Eu não tinha essa opção com a moça. Ela era nativa. É a vida real, vamos dizer assim. Entendeu? A gente vai para a escola, a gente aprende muito das teorias. Aquilo é a vida real. Em 2 meses eu estava conversando com a moça. Uma conversa profunda? Não. Mas eu estava falando. E o que eu quero deixar aqui para você? Que com esses exercícios que eu vou estar te passando aqui, em 2 meses, pode ser que você encontre alguém, que você tenha a oportunidade de estar falando inglês. Dê a chance, respire. O que é o máximo que pode acontecer? Lembra sempre disso. Porque eu não achava que eu estava aprendendo nada quando eu estava fazendo a aula. Quando eu me deparei com essa situação, eu tive que decidir o que eu ia fazer com ela. Ia decidir dar uma chance. E foi a melhor coisa que eu fiz naquele momento, porque eu descobri que, sim, eu posso falar inglês. Ok, está funcionando. Né? Eu não estou só aprendendo pro mundo. Isso está sendo usado de alguma coisa. E esse é o tema da nossa aula de hoje. Lembra que eu falei? Para você imaginar. Imagina que você já está falando inglês. E aí? Entendeu? O que você vai fazer com aquilo? E eu tinha aquele negócio de mim, eu falei, gente, eu tô falando inglês. Continuei o curso, terminei, claro. Terminei a faculdade de comércio exterior. Falei, agora eu tô foda. Desculpa o palavrão aí. Fiz a faculdade de comércio exterior, tecnólogo. Fiz o inglês. Agora estou feliz, estou boa. Vou arrumar um emprego bacana, um negócio assim, sabe? Chinino. Só que não. E aí vai ficar uma perguntinha aqui para vocês, tá? Colocar nos comentários. Quem aí que acha que
né? Qual que é a sua profissão, qual que é o estudo, se você está na faculdade agora, o que, que você faz, se você não estuda ainda, está no colegial, o que, que você está pensando em fazer, ou se não está pensando em nada de estudo, está pensando em trabalhar direto. Qual que é a sua profissão? E para você, inglês mais diploma significa garantia de trabalho? Pensa aí com você. O inglês, certo? Falava inglês. E o diploma garantia trabalho? Não. Para mim não garantiu. Pode ser que para você funcione. Eu quero ouvir nos comentários aqui abaixo. Não garantiu. Eu mandei, né, meu currículo para vários lugares. O que faltava? Experiência. Não tinha experiência com o exterior. Tinha o inglês que eu falava ali. Eu falava, gente, agora? Fiz tudo isso. Fiz tudo esse inglês. O que eu faço agora? Para eu não perder o inglês, eu comecei a dar aula. E se o Danilo está assistindo, foi meu primeiro aluno. Eu trocava aula de inglês por aula de violão. E era terrível. Eu tenho um negócio aqui no braço que eu não consigo muito virar a mão aqui. Enfim, e eu lá não ia. Fez 2 meses de aula, ele fez o melhor que ele pôde, eu só conseguia tocar o começo da música do AC/DC, tananã, enfim. E eu ensinei ele um pouco de inglês. Mas o que eu percebi quando eu comecei a ensinar? Que foi aí que eu aprendi mais. E sim, eu conseguia já falar das aulas, mas só quando eu comecei a praticar, que realmente isso começou a internalizar de uma maneira que eu conseguia fazer mais. Fica aí a dica para vocês. Com o inglês que você já tem, e eu sei que todo mundo aqui já fez algum pouco de inglês, o que você está fazendo com isso? Entendeu? É a pergunta de hoje. Eu já tenho inglês, e daí? O que eu faço com isso? Porque se você já tem um pouco, ou fala outra língua, e você não está usando, não é que você perde, mas ela não fica fluente na sua cabeça. A nossa memória, ela precisa de pedacinhos, certo? Se você usa um pedacinho todo dia, em algum momento esses pedacinhos vão juntando. Em um momento a conexão fica grande. Eu digo que para você saber a língua nativa da pessoa, você acorda ela no meio da noite e vê o que ela fala. Se você me acordar no meio da noite, hoje eu falo inglês, porque eu estou morando aqui nos Estados Unidos tem 8 anos. É a língua que eu falo o dia inteiro, todo dia. Eu falo mais inglês do que português. Vocês podem ver que às vezes as palavras me correm. Por quê? Porque ela já, esse fiozinho do fazer um pouquinho todo dia, ficou bem grosso. E agora ele vem, às vezes eu nem percebi, eu já estou falando inglês. Então, para vocês verem que de quem não falava nada, terrível para conseguir aprender, para conseguir entender. Ok? Então, existe sim esperança, existe sim. E é uma das coisas que as pessoas falaram nos comentários, eu agradeço de coração, é que eles voltaram a sonhar em aprender inglês, entendeu? Na situação que a gente está vivendo agora, você já está em casa, maior parte do tempo. Você já está assistindo coisas. Por que a gente não usa isso para o nosso bem? Por que a gente não usa isso para a gente avançar? Porque não adianta você só falar inglês, você tem que fazer alguma coisa com aquilo, certo? Ok, vou continuar a história para a gente fechar aqui. Existe a expressão em inglês, fake it until you make it, e era isso que eu fazia nas minhas aulas de inglês. Eu tinha arrumado um outro rapaz para eu dar aula, fui fazer judô, ele falou que queria aprender inglês, beleza. Teve uma época que eu estava desempregada, pra vocês verem que o inglês e ter o comércio exterior não garantia o trabalho. Falei, o que eu vou fazer? Falei, vou melhorar o meu inglês, né? Enquanto eu procuro trabalho, vou melhorando. Primeira série que eu assisti, aí vai entrar no tema de hoje das séries, Lost. Quem lembra aí do Lost? Que era o avião que tinha caído numa ilha, umas coisas muito doidas acontecia. Muito doido. Tem assim, tipo, de outro lugar. Essa série de 40 minutos, certo? Então, é uma coisa que a gente vai trabalhar no curso, que é série de 20 minutos e 40 minutos. Qual que é a diferença? Melhor para você aprender. O que eu tenho para te falar agora? De 40 minutos, você tem que estar com o inglês um pouco mais para frente, certo? Porque para você lembrar tudo que aconteceu é um trabalho para o cérebro. Se não, assiste em 2 parcelas de 20 e 20. Pode ser também, tá? Se a sua série favorita foi em 40 minutos. Então, pensa aí com você. Qual a sua série favorita agora? Quanto tempo que ela leva? Se você assistir na TV normal com comercial, vai levar 1 hora, porque tem 3, 4 comerciais no meio. Se você assistir a série levar meia hora, é porque ela é de 20 minutos, porque só tem 2 comerciais no meio. Se você assistir em streaming, né? Então aí é só o episódio. 20 ou 40 minutos, qual que é a sua série favorita no momento? Então, eu comecei com a Lost. Eu lembro que quando, né, eu comecei a assistir, o meu nível de inglês era o B1, eu achava que eu era fodona, fluente, mas não era verdade. Não, desculpa, palavrão de novo, já foi. Mas eu era só o B1. A gente vai conversar disso no outra aula, das classificações do inglês e tal, mas não é importante agora. E eu consegui entender uns 30, 40% do Lost. Áudio em inglês, legenda em inglês. E aí vocês já podem começar a imaginar como que vai ser o nosso exercício das séries, né? É isso aí mesmo que você imaginou. Mas deixa eu te contar. Série Lost comecei a aprender
Quando eu estava na temporada 5, eu já conseguia entender 50% a 60%. Ou seja, não é tanto episódio assim, acho que tinha 20 em cada temporada. Imagina, você melhorar de inglês assim, de temporada. O que isso quer dizer? Que funciona? Funciona. Não funciona? Funciona. E eu assistia, eu estava desempregada, né? Não tinha muito o que fazer. Todo dia. Assistia todo dia, um pouquinho. Consegui melhorar bastante. E você também pode. É isso que eu quero que você tenha na sua cabeça. Lembra que eu falei? Se você acha que você precisa saber tudo para você, tudo de inglês para você poder falar, não é verdade. Você precisa saber tudo para você poder assistir seu filme favorito em inglês, não é verdade. Você precisa saber tudo para poder assistir as séries em inglês, não é verdade. Tira essa mentira da sua mente, que você tem que ser perfeito, de que seu inglês tem que ser perfeito, que você tem que saber tudo. Você não tem que saber tudo. Tem que saber o que é essencial, certo? E a gente tem conversado sobre isso. O que é essencial? Você saber de onde que vem essa vontade de você ter inglês, porque você sabendo o porquê, quando você assistir aquela série, vai fazer sentido para você, aquele filme, certo? Já é uma coisa que você gosta, aproveita. Ok. Mudando de assunto, eu acabei mudando para São Paulo, eu realmente não conseguia emprego na minha área, morando em Poços de Caldas. E eu fiz um bico aqui, um bico ali, mas nada assim grandioso, que eu realmente me desse nenhuma satisfação no sentido de eu estou crescendo num lugar, eu gosto de progredir, tem uma coisa, uma palavra que eu amo que é progresso, que é você fazer aos poucos, mas para você chegar num lugar. E eu tive um trabalho aqui, outro ali, que eu não via realmente onde ia para frente, e não era na minha área, e eu queria algo na minha área. Mudei para São Paulo, liguei para a tia e falei, tia, eu posso cair um pouquinho enquanto eu procuro trabalho? Ela falou, beleza, partiu, vem aqui. 2 semanas eu fiz algumas entrevistas e fiz uma entrevista na ABNT, quem conhece, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles precisavam contratar uma pessoa que tivesse o inglês, porque eles tinham auditores internacionais, e eu precisaria falar com eles. Eu falei, ok. Eu sabia que eu conseguia falar, mas eu não era fluente de tudo. Eu tinha conversação, intermediário de conversação que a gente chama. Não era fluente. Lembra do Fake Until You Make It? Fui lá, fiz a entrevista com a moça, ela me entrevistou em inglês, ela falou, ok. Me contratou. Então, primeira vez que eu tive a oportunidade de poder estar usando o meu inglês na parte de trabalho. Emoção muito grande. A maioria das vezes só respondia e-mail, e quando um auditor via que ele queria conhecer as instalações, eu mostrava para ele a BNT de São Paulo. Fora isso, não posso falar nomes, né? Vamos combinar tudo bem confidencial. Mas para vocês terem uma ideia. Só que eu lá em São Paulo, quem mora em São Paulo? Vocês deixem nos comentários. Muitas pessoas nos falam que já moram. O lugarzinho caro, assim como New York, o lugarzinho caro, enfim, não dava conta de pagar as contas, gente, só com o salário que eu recebia lá. Pensei comigo, o que eu faço? Vou dar aula de inglês. Para você dar aula particular em São Paulo, é cada um no lugar, e os treinos, enfim, falei, vou ter que dar aula numa escola. Comecei a pesquisar. Achei um lugar, Jaraguá, Skill Idiomas, quem estiver assistindo aí, meus alunos do Skill Idiomas. Para dar aula, fui lá, conversei com o coordenador, gostou muito da minha metodologia. Que metodologia que eu tinha? Não tinha nenhuma. Fake until you make it. E comecei a dar aula de inglês. Ele me deu uns livros. Eu saí de lá com uma pilha de livro dessa tamanho aqui. Ó. Cadê a câmera aí? Foi. Para eu poder aprender a metodologia da escola e poder ensinar. E eu dei aula lá por quase 2 anos, certo? Então, eu consegui aperfeiçoar meu inglês muito melhor dando aula. E é uma das coisas que eu comentei na outra aula. O que você vai fazer com o seu inglês? É para abrir os seus olhos de que isso pode se tornar uma fonte de renda também. Hoje em dia, todos os meus cursos são online, todas as minhas aulas são online. Eu não vejo a hora de eu poder fazer uma imersão no todo mundo aqui, né? Não no meu apartamento, porque ele é um estúdio, não é tão grande. Mas, para a gente poder fazer uma imersão todos juntos. Mas, enquanto isso, a gente faz imersão online. Então, você pode estar trabalhando de onde você estiver. Eu tenho aluno do mundo inteiro com o inglês. Então, deixe isso aberto na sua mente, mesmo que não seja algo que você pensou. Eu fiz comércio exterior, eu nunca pensei que eu ia ser professora. Mas a vida acontece e eu descobri que eu adoro fazer isso. E tem outro ladinho aí que eu quero que você entenda. Tá quase acabando, fica aí comigo, que eu vou estar te dando o exercício para você fazer das séries, ok? Enquanto eu estava dando aula na Skill Idiomas, a pessoa que era dona trocou de franquia, né? Skill Idiomas é uma franquia igual CNA, Wizard, etc. E ela foi para uma franquia que chama UNS Idiomas. Fantástica. Fantástica, adoro. E essa transição toda, e eu fui lá, né, treinar com os novos professores e tal. Foi quando eu descobri que eu não falava inglês tão bem assim. E eu com aqueles professores fantásticos que tinham estudado
na Inglaterra, nos Estados Unidos, e eu lá, tipo, ok. Entendia, mas não era nada assim maravilhoso. E acabou que eles me colocaram de coordenadora da escola, imagina. E eu que não falava o inglês top, falava inglês suficiente para as aulas, conseguia dar aula do básico e do intermediário bacana. De avançado, eu era no mesmo nível que os alunos, para vocês terem uma ideia. Eu me esforçava gigantemente para conseguir ter uma aula que fosse de valia para eles, porque a gente estava perto do mesmo nível, certo? Pra vocês terem uma ideia como que o fake until you make it funciona, que quando você faz o seu melhor e você toma iniciativa em alguma coisa, você fala, eu vou fazer o meu melhor aqui, seja o que for, as coisas funcionam para você. Comecei a ser coordenadora da escola, fazer vários treinamentos para, né, essa parte de administração de escola, como que isso funciona. Comecei a contratar professores, e era eu, sem ter o inglês top, contratando professor. Vai ver. Estava eu lá, fake until you make it. O pessoal da UNS veio um dia para assistir as aulas de todos os professores, que eles queriam dar feedback, né, como que estava, assistir a mim, e falaram, olha, você é top como professora, só que o teu inglês não é tão bom. Falei, eu sei, já sei disso. E eu tinha, nessa época, procurado como que eu podia melhorar o meu inglês, né? Eu já sei o inglês, eu já falava inglês, não era, tipo, nada novo. Mas existem níveis e níveis, certo? Então, eu precisava ir para o próximo nível de inglês para eu poder dar aula no nível que eles queriam e que realmente os alunos mereciam, eu concordo. Pesquisando. Adivinha o que me aparece? O au pair de novo. Vocês lembram da história do primeiro vídeo? Que eu tentei ser au pair com 16 anos? Não foi, não tinha inglês, não tinha idade, tinha nada. Com 18 anos? Não tinha inglês, não tinha suporte, nem nada. 23 anos, coordenadora de escola. Agora vai. E realmente foi. Em 100 dias, 99 dias, eu fiz todo o processo de au pair. Quem é au pair já sabe. Entre fazer entrevista, fechar com a agência, fazer entrevista, application, vídeo, entrevistar com as famílias, né? Eu vim aqui para os Estados Unidos e dia 7 de janeiro de 2013 estava embarcando para os Estados Unidos. E eu tinha 24 anos, tenho 32, então estou aqui desde 8 anos morando fora. Então, uma história que começou do pouquinho ali, vocês podem ver que levou um pouco, mas chegamos. E eu chegando aqui, comecei a ser au pair, né? Eu vou contar no próximo vídeo um pouco mais. Mas eu quero que vocês vejam que essa parte de você tomar uma atitude quando você já tem um pouco de inglês é mais importante do que você ficar procurando coisas novas. E faz com o que você já tem, certo? É a primeira coisa que eu vou te falar, né? Primeiro, tira dessa cabeça que você tem que ser perfeito, que teu inglês tem que estar perfeito para você estar fazendo tudo. Eu dei aula de inglês sem ser professora. Eu não tenho formação de professora, estou fazendo psicologia e neurociência aqui. Tenho sonho no futuro de estar fazendo PhD, e aí sim vai poder me chamar de professor. Mas não estamos lá ainda. Eu dava o meu melhor, ou seja, nas situações que apareciam, o que era a situação? E eu quero que veja isso na sua vida. Como que estão essas suas crenças? Será que você está achando que está se diminuindo? Você acha que não é bom o suficiente? Isso não existe. Não existe, porque cada um tem um nível na vida que quer chegar. E você pode chegar no que você quiser. Eu não tinha ideia que eu ia ficar aqui esse tempo todo, e esse é o próximo vídeo, a gente vai estar conversando sobre isso. Mas o mais importante, deixando a coisa rolar, certo? Pega o que você já tem hoje, se esforce o melhor que der. Vou te dar o exercício agora das séries, aproveitando, para você entender. Antes de eu vir para os Estados Unidos como au pair, eu praticava com um amigo meu, que ele tinha feito 7 anos de inglês numa escola em Minas. A escola chamava Peanuts. 7 anos. O cara falava maravilhosamente bem. Um mês antes de eu vir para cá, né, para os Estados Unidos, eu tinha tirado esse tempo para poder ficar com a minha família em Poços de Caldas de novo, porque eu estava morando em São Paulo naquela época. Eu praticava com esse amigo todo dia. A gente saía na rua falando inglês. Não estava nem aí. Pegava ônibus falando inglês. Todo lugar que a gente falava inglês. Quando a gente ia fazer os pedidos no lugar, a gente fazia em português, que aí também não. Mas enquanto a gente estava sentado, a gente sempre falava inglês. Então, esse treinamento que eu tive, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu penei muito menos que a maioria das pessoas, certo? Eu assistia filmes todos os dias em inglês, séries todos os dias em inglês. Então, como que você vai usar esse conhecimento todo que a gente teve aqui para você poder assistir as séries e realmente conseguir entender, conseguir falar, já usando o que você tem, sem ter que usar nenhuma hora extra. Ok. Pegue sua série favorita, eu sugiro que seja de 20 minutos. Igual eu falei, eu comecei com Lost, de 40 minutos, e eu realmente assistia 20 e 20, porque era muita coisa.
não dava conta de assistir tudo, certo? E você vai começar. Coloca ali o play, episódio 1, pode assistir com a legenda em português, depois assista com a legenda em inglês, depois sem a legenda. É o mesmo esquema dos filmes, são. Se você não quiser assistir o último sem a legenda, tudo bem. Pode deixar isso mais para frente, mas em algum momento faça, para você ver como que você tá. Eu geralmente sugiro que a primeira semana é a sua baseline. Desculpa, o que é a baseline? É onde você tá, certo? Então, se você fizer dessa forma 3 dias, você vai saber onde você tá. Quando você vier a semana que vem, você pode assistir o mesmo episódio, você pode assistir outro episódio, sugiro outro. Esse sistema você vai fazer por 10 semanas. E por que 10 semanas? Lembra que eu falei que quando eu estava na temporada 5 do Lost, eu estava entendendo 50%, 60%? Porque as coisas, quem da área de financeiro entende, compound. Você ter assistido uma vez a coisa, você não vai assistir, mas você vai assistir 3, né? Tem um efeito. Quando você continua na história, né, e a história é muito boa para você aprender qualquer coisa, porque uma coisa é eu te ensinar aqui, né, a parte do inglês. Outra coisa é você ver isso em ação, seu contexto. Por isso que as séries e os filmes são tão legais de aprender inglês. Eu não sugiro como único método, porque realmente, se você não tem base de nada, vai ser bem difícil. Mas eu não digo que você não possa conseguir. Pelo contrário, se você assistir toda semana um pouco, certeza absoluta, depois de 10 semanas você já aprendeu alguma coisa, você já está falando alguma coisa. Quanto mais você fizer, melhor, claro. Mas a ideia é começar por aí, ok? Venho te agradecer por você ter assistido o vídeo até aqui. Vou pedir para você compartilhar com seus amigos. Tem muita gente precisando ouvir essas informações, saber como que eles usam o tempo que eles estão tendo agora em casa para poder fazer alguma coisa que dê um resultado para eles. E a palavra resultado é o que a gente vai estar trabalhando no próximo vídeo. Agora que você já fala inglês, né? A gente falou para a gente imaginar, já fala inglês, você está fazendo esse processo. É esse o resultado que você queria ter com inglês? Por quê? Eu falava inglês, lembra? Eu queria poder entrar na parte de comércio exterior e trabalhar com aquilo, e eu não pude, não entrei na minha área. Na BNT, trabalhei na parte de billing, que é recebimentos. E tá ótimo, foi muito bacana. Não foi a área que eu queria. Então, para vocês verem que o inglês ainda não deu o resultado, o inglês e o comércio exterior não tinha me dado o resultado que eu queria, certo? E é uma das coisas para você pensar, qual que é o resultado que você quer de aprender o inglês, certo? Qual que é o seu objetivo, né? Se você pudesse falar, Marcelo, eu quero aprender inglês porque é isso que eu quero fazer. E se aquela coisa não for a coisa verdadeira? Eu achava que eu queria inglês para eu poder falar porque o comércio exterior precisava. Esse era na minha ideia. E aí, quando eu cheguei lá, não conseguia emprego na área. Ou seja, eu não tive o resultado que eu queria. E aí eu comecei a pensar, para que eu vou fazer inglês então? Eu comecei a fazer para mim, entendeu? Porque eu queria falar inglês. Quando eu vim para cá para os Estados Unidos e acabei ficando fluente na língua, o dia que eu descobri que eu estava fluente, eu vou contar para vocês semana que vem como que é essa descoberta de quando você realmente está fluente. Eu falei, eu nunca mais vou parar. Eu quero falar inglês para sempre. Esse se tornou o resultado que eu queria fazer. E hoje eu faço. Então, por favor, anotem depois aí qual que é o resultado que vocês querem do inglês. Se você já falar o inglês fluente da maneira que você deseja, qual que é o resultado que isso vai te trazer? Para mim, poder morar fora, fazer uma faculdade fora, viajar para qualquer país do mundo sem ter nenhuma dificuldade. E eu adoro viajar. A gente vai entrar isso na semana que vem, na próxima aula. Eu quero que você imagine qual que é o resultado, certo? Lembrem sempre de anotar aqui nos comentários para mim sua profissão, se você já tem, se você estuda alguma coisa, se você acha que diploma em inglês garante o trabalho. E eu quero que você imagine, certo? Para o próximo vídeo, né? Daqui 6 a 12 meses você está falando o inglês que você quer, certo? O que você vai fazer com isso? E será que aquilo vai te trazer o resultado que você quer? E qual que é esse resultado que você tanto espera, certo? Na próxima aula também vou te dar a possibilidade de poder estar vindo trabalhar comigo na parte de grupos que a gente tem, para poder estar levando isso para um próximo nível. Vou estar te explicando tudo na próxima aula, no próximo vídeo. Se você ainda não se inscreveu, a gente tem aqui embaixo para você, ou em cima, dos lados talvez, para você colocar seu e-mail para eu poder te avisar quando o terceiro vídeo vai estar prontinho. Se você já se inscreveu, te agradeço de coração. Thank you very much. Um beijo e depois mandem todos os seus comentários que eu vou estar lá conversando com vocês. Bye bye. Thank you. Bem,
Eu quero falar das aulas da Marcela, elas são muito boas, são muito legais. Primeiro, a gente dá muita risada juntas e a Marcela tem o dom de deixar as aulas leves. Então, a impressão que eu tenho é que todas as dúvidas da minha vida inteira eu pergunto para ela e ela tem, assim, sempre paciência, sempre disposição de explicar. Então, isso faz com que eu grave realmente as palavras. É muito interessante o método dela. A gente começou mais ou menos há uns 7 meses e eu sinto diferença, eu sinto bastante diferença e eu tenho uma cabeleireira que eu vou para cortar cabelo. E eu comecei indo desde que eu cheguei aqui na Austrália há 3 anos atrás. E eu vou lá de vez em quando, eu entendi um pouco do que ela falava, de vez em quando tinha que olhar o Google Translate, tudo isso. Mas essa última vez, que foi acho que o mês passado, a gente conversou. Simplesmente a gente conversou, eu entendi, ela perguntava, eu respondia. Nossa, eu me senti assim muito australiana. E aí, quando a gente terminou a conversa, ela falou: Nossa, Ana, realmente que diferença que você fez no seu inglês. Então eu devo muito a Marcela. Eu falo que ela tem o dom de ensinar. Eu estou muito feliz. Se você tem dúvidas, comece agora. Comece agora, não amanhã. Comece agora, porque realmente vale a pena. Tá bom? Gratidão.